Bom dia, sexto ano A. Bom dia, sexto ano B. Estão lembrados dessa máscara? Qual o dia que eu usei? Para que usei? Bom, tchan, 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 tchan. Tirando! Gente, eu coloquei essa máscara porque a unidade 6, nossa, sétimo ano A e sétimo ano B, ela começa assim: que comece o espetáculo! Uhul! Senhoras e senhores, vejam só, não iremos trabalhar o circo, mas, tá certo? Iremos trabalhar algo voltado a manter o nosso corpo, o nosso estilo de vida. Estou horrível sem óculos, né? Deixa eu colocar meus óculos, tá? Então, como eu estava dizendo, tá? Que começa o espetáculo é uma unidade que vai tratar basicamente de algumas peças teatrais, tá certo? Então, para isso, a minha pergunta e a minha curiosidade é: você, isso mesmo, você que está sentadinho ou sentadinha, já teve a oportunidade de ir a um teatro com papai, com mamãe, com os tios? A nossa própria escola não chegou a montar, até porque nesse período de pandemia, quando nós estávamos pensando em montar teatro para o Dia das Mães ou antes, veio pandemia. Quando estávamos pensando em fazer alguma coisa para vocês também, para comemorar o Dia do Estudante, ainda estamos em pandemia. Bom, mas assim, o que eu gostaria de propor mesmo é algo totalmente diferente. A proposta é: lembram que a gente tem que ler, nós temos que ler? Isso mesmo, nós temos que ler. Então, se temos que ler, eu vou explicar direitinho o que é que nós vamos fazer, até porque a proposta do livro é uma proposta interessantíssima. Ó, tchan, 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 que começa o espetáculo. Bom, se a gente for fazer, na verdade, uma volta ao túnel do tempo, iremos perceber que as histórias eram contadas de pai para filho, de filho para filho, não é isso? E até hoje tem algumas aldeias, quando eu falo aldeias, algumas comunidades que ainda mantêm esse vício, essa coisa linda de contar histórias, tá? Será que o teatro também começou assim? Bom, na próxima página 148, ele vai nos mostrar 4 tipos de gravuras. Gravura 1, gravura 2, gravura 3 e a gravurinha 4. Abaixo de cada gravura, ele traz aí o seguinte, ó. Veja essas imagens de alguns espetáculos teatrais. Na gravura 1, encenação da Companhia Lúdicos na Praça Pública da Praça Morió e as Marias, foram utilizados textos inspiradores na obra de Mário de Andrade. Então pegaram uma obra de um autor famosíssimo brasileiro, Mário de Andrade, e retrataram essa cena dele em praça pública, tá certo? Diversos atores. Na 2, parece uma menininha com a sombra, né? Será que é o teatro em sombra? Vamos ver? Encenação de Chapeuzinho Vermelho em teatros de sombra. Já estou tendo boas ideias, hein? Você se liga aí, boas ideias. Ui! Na encenação 3, parece a imagem de um castelo medieval. Será que é? Vamos lá. Encenação da peça A Bela Adormecida, lá em Campinas. Tchan, 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 tchan. E na última cena, essa cena aqui ninguém conhece, né, gente? Será? Encenação do Bumba Meu Boi com Mamulengos. E aí? Foi este ano, não estou bem lembrada, não foi ano passado. Ano passado, Imaculada teve tivemos o privilégio de trazer um senhorzinho, que na verdade é um rapaz, né? Mas ele se vestiu de senhorzinho e ele ensinou um velho que já tinha morado na cidade de Moreno, e ele começou aquele manejo dele a falar de tudo que ele sabia da cidade de Moreno. Então, o que nós vimos, quem estava presente, alguns de vocês estavam, que eu me lembro, vocês tiveram a oportunidade de realmente vivenciar uma mini peça teatral com um personagem. Então, teatro é aquilo ali, tá certo? E quando é ao vivo com as pessoas, né, da própria que fazem a ensinação, melhor ainda, tá? Não é aquela peça já montada várias vezes, não, mas quando é uma peça que a gente traz vida, dá vida, é muito bom. Então, quem foi e quem não foi? Para isso, de acordo com essas quatro gravuras, o livro traz a proposta. Desculpa, a máscara ficou coçando meus olhos. A máscara traz uma proposta que é exercício 1, que começa o espetáculo, ok? Então, temos aí 4, ele trouxe A, B, C e D. Eu coloquei questões 1, 2, 3 e 4
para você sintonizar e eu ficar em sintonia com vocês, tá ok? Então, feito isso, a pergunta 1. Você já viu alguma apresentação parecida com essas mostradas na foto? Então, se sim, você vai dizer, aí quais? Tá certo? Sim, já vi, professora, onde? Tá? 2. Que elementos são utilizados para compor espetáculos teatrais como esse? Por exemplo, você vai dizer, para compor determinadas peças teatrais. Por exemplo, na peça 1, além dos personagens, o que foi mais preciso? Na peça 2, além do personagem, também. Na peça 3, na peça 4. Então, peça por peça, ok? Então, é cena 1, cena 2, cena 3 e cena 4. O que foi preciso utilizarem, além dos personagens, né? Tem o espaço, que é o local, tem o vestuário, não é isso? E tem outras coisitas que eu não vou falar, não. 3. Como são criados os textos para essas apresentações? Então, texto 1. Como é que vocês acham que foram criados? Já que retiraram de uma obra literária de Oswald de Andrade. O texto 2. Já que a gente conhece a encenação, a história do Chapeuzinho Vermelho. Como foi criado? Encenação 3. Como nós já conhecemos também um pouquinho como é que foi criado. E por último, Bumba Meu Boi. Ou seja, como são criados esses textos? E a gente pode dizer, com base nos próprios textos existentes. Fizeram uma seleção das melhores cenas e compuseram a obra, tá ok? Ou recriaram a obra. Mas aí para isso eu tenho que ter a obra verdadeira. Professora, eu tenho que pedir permissão se for um teatro já grande? Sim. Para um colégio, para uma rua, para uma festividade qualquer? Não. Mas vamos supor que eu queira montar e ganhar grana com essas peças, eu tenho sim que pedir os direitos autorais, tá certo? Porque senão eu vou ser processada por pegar uma peça de alguém e fazer a recriagem. Ou a recriação dela, a montagem dela, tá ok? E por último, na questão 4, a imagem com mamulengos usados em uma adaptação teatral encena uma festa brasileira muito tradicional, não é isso? A do Bumba Meu Boi, que eu já respondi. Ele pergunta, você conhece essa festa do Bumba Meu Boi? Só é falado quando esse Bumba Meu Boi? É tocado quando? E a gente sabe, não é? Então, qual é a data dessa festividade? Então, para isso, também, para encerrar, eu vou querer que vocês façam uma mini pesquisa sobre o folclore no Brasil. Ai, professora, é muita coisa. Não. Eu quero uma pesquisa, você dizendo o que é o folclore. Então, o que é? Você sabe o que é folclore? Vou lhe dar a explicação. É tudo aquilo que vem do povo e nasce livre do coração. Depois eu faço a musiquinha pra vocês na Semana do Folclore, tá ok? Então, você vai pesquisar o que é o folclore. E abaixo, você vai fazer pra mim o seguinte. Quais são os lugares aqui no Brasil que se comemora ainda o folclore? Eu acredito que quase todos, mas façamos o seguinte. Quais são os estilos, as coisas que são apresentadas no folclore? Por exemplo, eu tenho várias coisas, né? Quando eu me lembro de folclore, eu tenho cantigas de criança, eu tenho a lenda do Saci, então você vai dizendo, tá certo? Folclore é isso, 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 onde as pessoas mostram isso, 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 e dentre elas nós temos, aí você diz, o Bumba Meu Boi, a cantiga de roda, ok? Faz isso, ok? Por hoje é só. Gente, eu queria também que depois vocês fizessem sobre o folclore, vocês dessem uma lida, onde temos aqui, ó, leitura. Nesse trechinho, nesse texto chamado leitura, dei uma lida porque eu não vou trabalhar mais com vocês, tá certo? Leia ele, pronto. Para fazer a pesquisa folclore, você vai precisar dessa musiquinha aqui. Então, leia direitinho, tá certo? É o texto de Manuel Eduardo Pinheiro Campos. Ler tudo isso, porque na próxima aula nós voltaremos com o Bumba Meu Boi pelo Brasil, tá certo? Então, vocês vão fazer isso, ó. Responder essas 4 questões. A do folclore é a número 5. E eu quero bonitinho, organizadinho, tá certo? Por hoje é só. Beijos, te cuida, fica com Deus.